Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, artístico, literário e cultural. Hoje vamos trazer aqui um tema delicioso. Não é só esse canal aqui para trazer essa questão aqui a ser discutida numa consulta que a gente costuma fazer à inteligência artificial do Google, o Gemini. Qual é a pergunta que a gente vai fazer, né? A pergunta é: qual é a relação histórica entre os cafés e os círculos literários do século 17 e 18? Então existe aí uma relação, não à toa, né? A gente costuma hoje ter os chamados, até hoje perdura a ideia, a associação que a gente faz quase inconsciente, intuitiva entre café e livro, né? Livro, café, café e livro. Mas há sim um nexo histórico que precisa ser comentado, né? A ligação que data aí desde o século XVII e que perdura até hoje, né? Essa associação entre cafés e livros. E claro que tem a associação óbvia, né? Você vai ler até mais tarde, você precisa estar o café, alguma coisa que te anima, te inspira, né? E é curioso porque o Balzac, né, escrevia, né, dizia que você deve escrever regado a vinho, né, mas depois rever munido de café para poder prestar atenção, né? Porque o vinho te inspira, te faz decolar, viajar, isso vai permitir que você tenha uma enorme inspiração artística para escrever. No entanto, na hora de revisar, aí você vai ter que estar bem atento e ter café circulando no seu sangue para ficar atento para os erros, né? Então é uma sugestão do Balzac de como se escreve que eu acho interessante trazer aqui para enriquecer essa questão. Seja como for, vamos ver aqui qual é a relação, o que o Gemini, a inteligência artificial do Google, nos oferece como resposta a essa questão, intrigante questão, essa relação do café com os livros. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clique em notificações. Aproveita e dá uma lidinha no campo de descrição desse vídeo aqui embaixo. Gratidão. Da literatura, enfim. Gemini respondeu: cafés e círculos literários no século 17 e 18, uma relação vibrante. Os cafés no século 17 e 18 foram muito mais do que simples estabelecimentos para o consumo de bebidas quentes. Eles se transformaram em verdadeiros centros culturais, funcionando como pontos de encontro para intelectuais, escritores, artistas e pensadores de todas as classes sociais. Essa relação simbiótica entre os cafés e os círculos literários moldou a produção intelectual e artística da época, deixando um legado duradouro para a história da cultura. Então, por que os cafés se tornaram tão importantes para os círculos literários? O ambiente propício para a troca de ideias. Os cafés eram um ambiente propício para as trocas das ideias. E aqui, veja, quando eu falo os cafés, obviamente estou fazendo alusão a aquelas cafeterias, né, aqueles ambientes públicos, né, em que as pessoas circulavam para tomar café e bater papo, chamados intelectuais de boteco, né? Naquela época eram os cafés. Então, por que os cafés se tornaram tão importantes, né? Um ambiente propício para a troca de ideias. Os cafés ofereciam um espaço público e neutro, onde as pessoas podiam se reunir, conversar e debater livremente sobre os mais diversos temas, desde filosofia, política até literatura e ciência. Acesso à informação. Os cafés eram locais onde as últimas novidades literárias e científicas circulavam rapidamente através de jornais, revistas e conversas informais. Então você tinha ali nos cafés rodando. É preciso lembrar que nós que somos nós não, vocês que são mais novos que eu, né, são da era digital, né? A gente vive um mundo completamente diferente, né? Um mundo em que as ideias circulam em fração de segundos, acontece uma coisa do outro lado do mundo e em 5 minutos o ocidente inteiro já está sabendo. Naquela época, se você quisesse ter acesso à informação, a informação demorava muito mais tempo para circular e os núcleos, digamos, da onde se emanavam essas informações de forma mais intensa, eram justamente os lugares públicos, né? As praças, os cafés. Então o acesso à informação, os cafés eram locais onde as últimas novidades literárias e científicas circulavam rapidamente, através inclusive de jornais e revistas e conversas informais, os chamados boatos, né? Dizem que não sei quem fez isso, dizem que o rei está fazendo aquilo, dizem que... Então os boatos também circulavam muito aí, as conspirações, o iluminismo muito vai se formar, se fundar dentro aí dos cafés, né? O iluminismo também tem uma ligação muito forte com os cafés. Porque justamente no seu princípio o iluminismo era um pensamento contrário ao establishment constituído, que era um establishment religioso, e o iluminismo
precisava de ambientes onde se pudesse falar de forma informal, né? Não se formalizar. As academias não permitiam esse tipo de livre circulação de ideias iluministas. Então era preciso justamente uma certa informalidade para a circulação desse tipo de ideia. Democratização do conhecimento. Os cafés proporcionavam um ambiente informal e acessível, onde pessoas de diferentes origens podiam trocar ideias, discutir filosofia, política e literatura. Essa democratização do conhecimento contrastava com as instituições acadêmicas mais elitistas da época, né? E aí eu volto a frisar, né? As ideias iluministas não circulariam dentro das academias, não haveria aceitação a elas, né? Porque havia justamente um fundamentalismo forte dentro das academias que haviam sido fundadas inclusive pela própria igreja, né? Então tão logo não haveria como se permitir esse tipo de livre... A ideia de academia e livre pensamento, eu acho que sempre historicamente houve uma resistência muito forte ao livre pensamento nas academias até hoje, né? Só mudou o tipo de fundamento. O fundamento que era religioso passou a ser um fundamento positivista. Mas a livre ideia de pensamentos não se coaduna bem com as hierarquias estabelecidas em academias, né? Isso é um fato. E por isso os ambientes informais sempre foram tão importantes em todas as eras, porque é neles que circulam de forma mais livre as ideias. Você precisa conhecer a R4 Informática. Além de ser apoiador e entusiasta do nosso projeto, ela também é parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Nela, incluem-se ferramentas fundamentais como o armazenamento de dados na nuvem, agenda virtual, videoconferência, site e tudo mais que colocará sua iniciativa digital num outro patamar. Torne-se digitalmente mais leve, seguro e eficiente. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. R4 Informática, ligando você ao futuro digital. Disseminação de ideias. As novas ideias e obras literárias eram rapidamente discutidas e difundidas nos cafés, acelerando o processo de produção e consumo cultural, né? A própria ideia de opinião pública foi muito bem constituída dentro dos cafés. A opinião pública começava a ganhar corpo, presença, né? Que já havia ganhado um pontapé inicial ali depois da imprensa de Gutenberg, mas certamente os fundamentos de uma visão que nós temos hoje de o que a opinião pública como um poder influente, né? O sufrágio universal deu um pontapé também forte para que a opinião pública fosse influente, mas independente disso, a circulação de ideias sempre foi o fundamento básico para que a opinião pública fosse, mesmo sem voto, que fosse muito influente. Disseminação de ideias, então, como eu falei, né? As novas ideias de obras literárias eram rapidamente discutidas e difundidas nos cafés, acelerando o processo de produção. O fortalecimento de redes sociais. Veja, redes sociais, sim. Obviamente que não estamos aqui nos referindo às redes sociais tal qual nós concebemos hoje, né? A acepção da palavra, da expressão aí, dos termos, né? Redes sociais. A rede social era vista de outra forma. Era a sociedade imbricando redes, ligações múltiplas e podendo ali convergir ou divergir em termos de informação, ideias e opiniões. Os cafés funcionavam como verdadeiras redes sociais da época, conectando pessoas com interesses em comum e facilitando a formação de grupos de estudo e discussão. Veja que legal, né? A gente aqui tem um grupo aqui de estudo, nosso canal não deixa de ser um desses núcleos hoje em que se discute, em que se trocam ideias, informações, o grupo no Facebook, né? Enfim, tudo isso vem sendo justamente uma espécie de café virtual, né? A gente está oferecendo aí um café virtual onde a gente livremente troca informações e ideias. Importante dizer que, por mais que sempre a humanidade em algum momento flertou com mais radicalismo e se inflamou mais no meio de discussões, certamente que naquela época havia muito mais elegância para discutir. Hoje em dia a gente tem um certo radicalismo beligerante que, se pudesse, as pessoas saíam se matando, né? Isso não me parece algo positivo, inclusive para as próprias ideias. Inspiração para a criação artística. O ambiente vibrante e estimulante dos cafés
repletos de conversas inteligentes e debates acalorados, servia como fonte de inspiração para escritores, poetas e filósofos. E sim, existem muitas obras que receberam que tratam, inclusive, da própria ideia de café, né? Tem, se não me engano, um livro, eu esqueci o nome do autor, é Um Café com Voltaire, né? Você concorda que a cada dia as pessoas parecem mais aflitas, ansiosas, amargas e que se sentem vulneráveis e ameaçadas? E que cada vez mais sentimos a ira, a intolerância, a futilidade e até por vezes certa falta de gentileza no trato diário? Parece que vivemos num mundo repleto de tristeza, ressentimento, violência, guerras e falta de significado existencial. Você pode não acreditar, mas tudo isso é reflexo direto do crescente desprezo da sociedade para as artes, filosofia e literatura. Pessoas que sabem impor limites ao mundo para se dedicar a essas paixões imateriais nem que por poucos momentos no dia, certamente conseguem não apenas se tornar mais cultas e interessantes, como também mais gentis, tolerantes, sofisticadas e felizes. É apostando nisso que a Amplo Espectro vem desenvolvendo seu projeto. A nossa missão é convidar cada vez mais pessoas para as delícias incomensuráveis oferecidas pela arte e pela literatura, tirando cada vez mais pessoas dessa vida de frustração, de neuroses, conflitos, depressão e ódios. Vamos fazer a vida valer a pena. É por isso que precisamos mais do que nunca do seu apoio. Se você compartilha conosco esse mesmo ideal, não deixe de apoiar financeiramente o nosso projeto. É graças a você, apoiador, que dispomos de recursos para viabilizar e alcançar cada vez mais pessoas. O link do nosso Apoia-se encontra-se no campo de descrição do vídeo. Junte-se a nós nessa nobre causa. Afinal, parodiando o grande literato, nós acreditamos que a beleza, e por que não a literatura, ainda salvará o mundo. Falando justamente do iluminismo, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas me marca aqui a ideia. Além disso, tem um filme também, né? Que fala sobre café. Sobre café, cigarros, alguma coisa assim. Não me lembro aqui também o nome do filme, não. Acho que é sobre café e cigarros. Bom, os cafés de Londres. A cidade de Londres, no século XVII, a cidade de Londres era conhecida por seus numerosos cafés que tornavam verdadeiros centros de debate intelectual. Nesses locais, escritores como John Dryden e Samuel Pepys se reuniam para discutir as últimas novidades literárias e políticas. Os cafés de Paris, que são, sem dúvida, aí, os que mais marcaram a história, né? Os cafés de Paris. Em Paris, os cafés também desempenhavam um papel importante na vida cultural da época. Escritores como Voltaire, tal qual eu falei, né? O Diderot, né? O Denis Diderot, que era um enciclopedista, né? Frequentavam esses estabelecimentos onde se discutiam ideias iluministas e colaboravam em projetos como a enciclopédia, né? Encyclopédie. Alguns exemplos famosos de cafés se tornaram centros literários, né? O Procope, em Paris, frequentado por Voltaire, Rousseau, Diderot. O Procópio foi um dos cafés mais famosos da época, onde se discutiam as ideias da Ilustração. O Button Coffee House, em Londres, ponto de encontro de escritores como Samuel Johnson, Alexander Pope. Né? O Button foi um dos berços da literatura inglesa. Né? Mais à frente vai ter um café da efervescência da segunda geração após a Belle Époque, né? Onde vai ter gente como Sartre, Simone de Beauvoir. Vai ter artistas também, né? Artistas, você vai ter muito tratado na Meia-Noite em Paris, né? Você vai ter o Cole Porter, você vai ter o Ernest Hemingway, aquele Paris é uma Festa, né? É uma obra que trata aí dessa segunda geração, onde vai ter Scott Fitzgerald, vai ter eu esqueci o nome daquela alemã, né, que era, digamos, um núcleo ali, inclusive para o Picasso, né? Picasso, outro pertencia ao Salvador Dalí, né? Pertencia a esse núcleo aí, que todos frequentavam os ateliês e o próprio café, né? A ideia de café. Tem também um filme que trata, não vou mencionar aqui agora, um filme que trata justamente dessa relação entre intelectuais, além do Meia-Noite em Paris.
Então, em resumo, a relação entre os cafés e os círculos literários do século XVII e XVIII foram fundamentais, né? Essa relação foi fundamental para o desenvolvimento da cultura e do pensamento da época. Os cafés proporcionaram um espaço democrático e estimulante, onde as ideias podiam circular livremente, porque certamente não circulariam de forma tão livre nem nas academias, nem nos palácios, enfim, não haveria essa liberdade toda. E a criação artística era estimulada, né? Então esse legado continua a influenciar a forma como nos relacionamos com a cultura e o conhecimento até os dias de hoje. Dá uma correlação de imediato com a ideia de ágora, né? Porque quando você tem um ambiente que é público, tipicamente é público, uma vez que você discorde, você sabe que não é território de ninguém ali, né? Não é o território de todos, vamos dizer, ou de ninguém, enfim. Mas ali ninguém pode fazer a sua opinião prevalecer sobre as outras. Se você está na casa de alguém, você tem que respeitar, né, aquela ideia. No entanto, se você está no ambiente público, você pode, de forma mais livre, discordar, mesmo que com elegância você manifesta uma discordância e ali os incomodados que se retirem, né? Não é casa de ninguém, vamos dizer assim. É um ambiente público. Isso te dá mais liberdade para discordar, inclusive. E com isso enriquecer o debate. Então esse legado continua a influenciar, né, como nos relacionamos com a cultura e conhecimento até hoje. A relação dos cafés, os cafés proporcionam um espaço democrático e estimulante, né, como eu havia falado. Então aqui um comentário escrito por mim, né, que eu sentia falta da menção do aspecto consequencial da formação dessa cultura em face da recrudescente censura e cerceamento da liberdade de discussão de temas tidos como perniciosos no ambiente acadêmico, por conta de uma predominância forte da teologia católica, né, cristã, e da monarquia nas universidades, né? Alguns intelectuais a promover encontros em suas casas, outros iniciavam a cultura da troca de cartas também, né, por discussões entre intelectuais, muito comum, né, a troca de cartas. E por fim, teve os cafés que se tornaram um ambiente livre de encontros e debates distantes da rigidez acadêmica e da hierarquia, né, porque quando você tem um ambiente hierárquico, dificilmente você vai conseguir discordar de quem está acima de você, né, você vai fazer mais um jogo político de concordar para subir, né, e isso tende a silenciar opiniões dissidentes e conflitantes. Mais tarde, a circulação de jornais e periódicos vai ampliar e fomentar ainda mais aquilo que hoje chamamos de opinião pública. Então é isso. De certa forma, em última análise, é isso a importância dos cafés, o enriquecimento da divergência, da multiplicidade de pensamentos, da liberdade da expressão e da formação do consenso em torno, maior ou menor, em torno de determinadas ideias, e com isso o peso que passou a adquirir a opinião pública na era moderna e contemporânea, né? E por isso os cafés tiveram aí essa relação histórica com a literatura e com as artes e com a circulação de ideias também, né? A própria ciência. Gente, é isso, não me alongando muito mais. Agradecer a você que participa aqui do canal, curte, compartilha, comenta para dar engajamento, né? Fala para os amigos que esse canal existe. Me segue no Instagram, participa do grupo do Facebook lá, Coisas Boas da Vida, e se inscreve lá no outro canal, o Tube Cult, e sobretudo para você que viabiliza, né, a continuidade desse nosso projeto através de apoio financeiro. Precisamos, infelizmente, somos organismos vivos e dispomos de um tempo escasso, né, e portanto precisamos sim do seu apoio para que esse projeto não apenas ele continue vivo, como de preferência possa se expandir e atingir mais pessoas. A gente precisa de investir nesse canal para que ele se expanda. E contamos com você. E, portanto, agradecer muito a você que colabora e dar um especial agradecimento à R4 Informática, que vem sendo aí a nossa principal apoiadora para divulgar esse projeto. É uma empresa que entendeu a importância da cultura, da literatura, né, para a nossa sociedade, que é uma sociedade sem dúvida nenhuma, carente desse tipo de informação, carente desse tipo de interesse, né? Isso é algo preocupante, né? Preocupante. O interesse por esse tipo de riqueza, digamos, o desinteresse por esse tipo de riqueza é proporcional a comportamentos um tanto quanto bárbaros e deletérios, seja no dia a dia, nas ruas, na política, seja na vida familiar, seja, enfim, na economia, em todos os lugares, né? A gente passa a ter um comportamento mais bárbaro a partir do momento em que há um desinteresse em arte, desinteresse em literatura, em filosofia. São
a gente precisa despertar esse interesse nas pessoas. E esse canal é um convite a isso, né? Portanto, as pessoas que entendem isso, a importância estratégica disso para a vida em sociedade, certamente merecem todos os nossos congratulações, a nossa reverência. E a R4 Informática é uma dessas empresas que entendeu essa importância e nos apoia aqui. Gente, não me alongando muito mais, desejar um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura, arte e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário para ajudar o canal. Aproveite para se unir a nós nas demais redes. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados de arte e cultura. Você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que ajudam financeiramente o projeto. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram se encontram no campo de descrição do vídeo. Além disso, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Coisas Boas da Vida e o Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Por fim, não deixe de assistir os vídeos antigos do Amplo Espectro. Nosso conteúdo é atemporal e pode ser assistido por você em qualquer ordem, a qualquer tempo. Veja nossas playlists ou entre na sugestão de próximo vídeo oferecido pelo canal ao término de cada exibição. Obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.